Olá, pessoal. Vamos falar um pouco hoje sobre Revolução Industrial, tendo em mente que a Revolução Industrial é um processo que determinou o futuro de algumas nações ao redor do mundo, né? A classificação dos países ela é medida de acordo com o seu nível de desenvolvimento tecnológico. E o nível de desenvolvimento tecnológico ele é datado a partir do tipo de revolução ou do tipo de industrialização que um país teve. E a gente vai ver que a revolução industrial é uma característica de países europeus, não é? Do velho continente e que mantiveram até hoje uma hegemonia econômica, uma superioridade tecnológica. Vamos lá dar uma olhada? No contexto histórico, foi o período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra, a partir da segunda metade do século XVIII, e que se espalhou pelo mundo, causando grandes transformações. A Revolução Industrial garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo. Ela vai ser crucial para o capitalismo que nós vemos, né? Porque é a partir da Revolução Industrial que a gente vai ver uma profissionalização na fabricação dos produtos que nós vamos consumir, certo? E esses produtos vão ser produzidos em indústrias em larga escala, em grandes quantidades, e isso vai dinamizar a economia e movimentar o mercado consumidor dos países de uma forma geral, tá bom? Tanto é que aqueles países que possuem pioneiramente a industrialização são países que se mantêm até hoje pioneiros também na produção de tecnologia, tá bom? O nascimento da indústria causou grandes transformações na economia mundial, assim como no estilo de vida da humanidade, uma vez que acelerou a produção de mercadorias e a exploração dos recursos da natureza. Além disso, a Revolução Industrial foi responsável por grandes transformações no processo produtivo e nas relações de trabalho. Porque, assim, a Revolução Industrial trouxe uma infraestrutura diferenciada para os espaços geográficos, né, para as cidades. Ela é responsável também pelo processo de urbanização das grandes cidades em torno da Europa, da América, da Ásia, por onde ela passa, ela traz avanço em termos de tecnologia, de infraestrutura, né, como rodovias, estradas, centros comerciais, hoteleiros, hospitais. Ela vai trazer um incremento à qualidade de vida daquela população que vive naquela determinada cidade, aonde a Revolução Industrial vai chegar. Esse processo produtivo ele vai trazer também diferenças na relação de trabalho que nós tínhamos. Até então, a relação de trabalho era mantida sem nenhuma formalização. Os empregos não eram formais, o trabalho não tinha um acordo, não existia um salário fixo, não existia respeitos ou regras trabalhistas. A partir da Revolução Industrial, também vamos ter uma alteração nas relações de trabalho. Já porque no primeiro momento da Revolução Industrial, a gente vai ter um desgaste muito grande dos operários que trabalhavam 12, 14 horas por dia, de domingo a domingo. E depois de vários e vários protestos, esse cenário vai mudar. A gente vai ver um pouco mais à frente. Aqui é um exemplo de uma indústria na Europa, no caso de montadora de motores automotivos. Tá? A Inglaterra como pioneira. A Revolução Industrial foi iniciada de maneira pioneira na Inglaterra, a partir da segunda metade do século XVIII, e atribui-se esse pioneirismo à Inglaterra pelo fato de que foi lá que surgiu a primeira máquina a vapor, em 1698, construída por Thomas Newcomen e aperfeiçoada por James Watt, em 1765. O historiador Hobsbawm, inclusive, acredita que a Revolução Industrial só foi iniciada de fato em 1780. E realmente sim, porque a partir do aperfeiçoamento que Watt fez na máquina de Newcomen, que foi possível colocar essa produção em larga escala. E aí sim, a gente vai ter uma revolução na forma de se produzir. O que era feito com a manufatura, o que era feito com as mãos pelos trabalhadores, passa a ser feito pelas máquinas. E aqui a gente tem um cenário que já vai dar uma ideia das consequências desse processo também. A gente vai ter um aumento enorme na poluição causada mundo afora, justamente porque as primeiras indústrias elas eram extremamente poluidoras. E nessa época não existia nenhuma preocupação com a poluição em si,
né, com o que essa poluição poderia causar ao planeta. Ok? Maquinofatura. O avanço tecnológico característico da Revolução Industrial vai permitir um grande desenvolvimento de maquinário voltado para a produção têxtil, aquela produção de roupas, né? Tecidos e etc. Com isso, uma série de máquinas como a Spinning Jenny, a Spinning Framen, a Walter Framen, a Spinning Müller, foram criadas para tecer fios. O que antes era feito manualmente pelos tecelões, passou a ser feito por uma máquina. E nisso você ganha em tempo de produção, porque o tecido fica pronto em um tempo muito menor, e você ganha em quantidade de produção, porque a máquina faz o trabalho de dezenas de trabalhadores. Com essas máquinas era possível tecer uma quantidade de fios que manualmente seria necessária a utilização de várias pessoas. Tá ok? Aqui tem um exemplo desse tipo de máquina. E a industrialização e os transportes. Posteriormente, no começo do século XIX, o desenvolvimento tecnológico foi utilizado na criação da locomotiva e das estradas de ferro, que a partir da década de 1830 foram construídas por toda a Inglaterra. Isso porque começou a se produzir em larga escala e era necessário escoar, ou seja, transportar, levar esse produto até os centros comerciais. E para isso era necessário investir na infraestrutura do transporte. No caso da época, um transporte ferroviário. Então, as estradas de ferros foram uma característica desse momento da Revolução Industrial. A construção das estradas de ferro contribuiu para ampliar o crescimento industrial, uma vez que ela vai diminuir as distâncias ao tornar as viagens mais curtas e ampliar a capacidade de locomoção de mercadorias. Ou seja, o que era feito anteriormente em dias, a lombo de animais e etc., passou a ser feito em poucas horas dentro de uma locomotiva que levava muito mais quantidade de produto até o seu destino final, até o comércio, até o porto. Ok? Infraestrutura e transportes. O desenvolvimento das estradas de ferro foi algo que aproveitou da prosperidade da indústria inglesa, uma vez que os financiadores de sua construção foram exatamente os capitalistas que prosperaram na Revolução Industrial. Isso porque a indústria inglesa não conseguia absorver todo o excedente de capital, fazendo com que os investimentos nas estradas de ferro acontecessem. Ou seja, as estradas de ferro elas foram se multiplicando em todo o território inglês devido à necessidade que a indústria tinha de escoar sua produção, tá? De levar essa produção até os mercados, até os centros. E isso contribuiu bastante para expandir os transportes na época. E logo depois, nas sequências e no aperfeiçoamento desse processo de revolução industrial, a gente vai ver que onde era uma malha ferroviária, passou a ter uma malha rodoviária, e hoje em dia a gente tem um grande meio de transporte auxiliando no desenrolar desse processo da industrialização. Aqui a gente tem uma gravura, uma pintura da época, retratando as ferrovias, né? E todo o cenário que ela atraía de pessoas e locomoções e etc. Trabalhador na Revolução Industrial. A Revolução Industrial também gerou grandes transformações no modo de produção de mercadorias. Antes do surgimento da indústria, a produção acontecia pelo modo manufatureiro. O que quer dizer isso? Era um modo de produção manual que utilizava a capacidade artesanal daquele que produzia. Assim, a manufatura foi substituída pela maquinofatura. Então, antes das máquinas serem desenvolvidas na Revolução Industrial, a produção era feita por pessoas em forma artesanal, que levava muito tempo, demandava muitos trabalhadores. Com a chegada da maquinofatura, com a chegada das máquinas na Revolução Industrial, a produção aumenta gigantescamente e vai diminuir esse tempo que antes era tomado pela manufatura. Com a maquinofatura, não era mais necessária a utilização de vários trabalhadores especializados para produzir uma mercadoria, pois uma pessoa manuseando as máquinas conseguiria fazer todo o processo sozinha. Então perceba o que a Revolução Industrial trouxe. Em uma máquina apenas vai substituir o trabalho de dezenas de pessoas e vai diminuir o tempo que essas pessoas levavam para chegar a um produto final. Com isso, o salário do trabalhador ele despencou,
uma vez que não eram mais necessários funcionários com habilidades manuais. Ou seja, a especialidade daquele funcionário não era mais necessário, bastava que alguém manuseasse a máquina. E o salário que esse trabalhador cobrava, por ter uma especialidade maior, ele simplesmente foi reduzido, tá? A exploração do trabalhador. Além do baixo salário, os trabalhadores eram obrigados a lidar com uma carga de trabalho extenuante, excedente e cansativa. Nas indústrias inglesas do período da Revolução Industrial, a jornada diária de trabalho costumava ser de até 16 horas, com apenas 30 minutos de pausa para o almoço. Ou seja, você trabalhava 16 horas e parava meia hora para almoçar. Se a gente for comparar com o que nós temos hoje em dia, são em média 8 horas de trabalho com 1 hora de almoço, né? Então, a coisa melhorou bastante para os trabalhadores porque eles lutaram muito para que tivesse o direito de um trabalho digno. Os trabalhadores que não aguentassem a jornada eram sumariamente substituídos por outros. Não existia um sindicato, não existia uma instituição que cobrasse isso, tá? Não havia nenhum tipo de segurança para os trabalhadores e constantemente acidentes aconteciam. O acidente mais comum era quando os trabalhadores tinham seus dedos presos nas máquinas e muitos os perdiam. Essa situação degradante fez com que trabalhadores mobilizassem-se pouco a pouco contra seus patrões. Isso levou à criação das organizações de trabalhadores, que a gente conhece como sindicato, né? E chamados na Inglaterra de trade union. Os trabalhadores exigiam melhorias salariais e redução da jornada de trabalho, tá? Isso não mudou. Até hoje a gente tem vários sindicatos e várias reivindicações dos trabalhadores. Aqui tem um exemplo de um protesto feito na Inglaterra nessa época. A polícia está tentando abafar o protesto. Essa mobilização de trabalhadores enquanto classe, ou seja, os pobres proletários, né, que a gente já estudou sobre isso, não foi um fenômeno que surgiu especificamente por causa da Revolução Industrial. Nas palavras de Hobsbawm, o enfrentamento dos patrões pelos trabalhadores aconteceu porque a Revolução Francesa vai dar confiança para que os proletariados consigam se impor, enquanto que a Revolução Industrial vai trazer a necessidade dessa imposição, dessa mobilização, para que ela seja permanente, para que se tenha o respeito contínuo sobre eles. E isso, gente, é importante falar, porque a Revolução Industrial trouxe uma mudança no cenário específico, geográfico que nós tínhamos. Tanto é que ela vai trazer infraestrutura para as cidades, ela vai trazer posteriormente eletricidade, meios de transporte mais efetivos, ela vai mudar os hábitos dos trabalhadores e das pessoas que residiam. E ela também vai possibilitar o que a gente chama de êxodo rural. As pessoas que trabalhavam nas áreas rurais, elas vão migrar para as cidades, porque nas áreas rurais não existia o salário. Existia a troca do trabalho por comida, por habitação. E a ideia de ter um salário, a ideia de ter rendimento, de poder viver em uma condição melhor, levou milhões de trabalhadores a saírem do meio rural e migrarem para os centros urbanos, através do processo de industrialização, através da Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial ela vai permitir um grande êxodo rural, tanto é que nós vamos ter uma mudança no cenário mundial. A gente vai deixar de ter países rurais e passar a ter países industrializados, tá? Países mais urbanos. A Revolução Industrial vai facilitar o processo de urbanização mundial, tá? E a Revolução Industrial vai mexer com toda a infraestrutura da forma como o trabalhador vai ter os seus direitos reconhecidos, tá bom? Ela vai alterar a forma como esse trabalhador vai se portar na empresa, na indústria, ok? Espero que vocês tenham gostado. A partir da próxima aula a gente vai ver um pouco mais sobre tipos de indústria e aprofundar esse tema. Tem muita coisa interessante no YouTube e em outras revistas de História e Geografia que vocês podem estudar melhor a Revolução Industrial. Até a próxima aula, pessoal!